Estamos hoje, mais uma vez, com mais um podcast Pode Acreditar, né? Hoje, dia 3 de abril, estamos aqui hoje recebendo o pastor Diogo Lose, aqui da cidade de Ubatã, da igreja Shekinah. E é um prazer, pastor, tê-lo conosco neste dia. E você que iniciou aí conosco, fique ligadinho que nós vamos ter muita informação aqui importante. Nós vamos conhecer um pouco mais da história ministerial, pastoral do pastor Diogo, a história da igreja Shekinah aqui na nossa cidade de Ubatã, né? Tem feito uma diferença importantíssima no reino de Deus. E eu quero abrir espaço para o nosso pastor aí, você conhecer um pouquinho mais da vida dele. Vinícius, para mim é uma honra estar aqui com vocês, com César, participar da inauguração deste podcast. Pode acreditar. César me falou algumas vezes que eu seria o convidado, primeira edição do Pode Acreditar. Tenho certeza que vamos ter um bate-papo edificante e vidas serão alcançadas e edificadas através desse momento tão especial. Pastor Diogo, no mês de março, né, eu estive presente lá no aniversário da igreja Shekinah, que foram 18 anos, correto? Sim. 18 anos da existência dessa igreja aqui na nossa cidade. E eu até comentei antes de nós entrarmos no ar aqui, né? Eu não sei se você prestou atenção ali, que 18 anos é um tempinho, né? E se tem 18 anos, tem algum diferencial, tem algo aí, a gente não tem dúvidas do cuidado de Deus sobre essa igreja, sobre a vida dos irmãos que estão ali, do pastor, família pastoral, que tem direcionado as ovelhas do Senhor. E aí fica a curiosidade, né? Como foi o início. Nós queremos assim entender como foi assim o início, a formação, as diversidades, né? As dificuldades que passou durante esse período. Há exatamente 2 semanas nós estávamos dando início, numa sexta-feira, como hoje, a festividade dos 18 anos da Shekinah. Foram 3 dias de celebração ao Senhor, sexta, sábado, domingo, 20, 21 e 22 de março. E você esteve lá conosco, Vinícius, com sua família, com a Yala, com Caleb. E já são 18 anos de história. 18 anos não são 18 dias e nem 18 meses. Eu já falei algumas vezes que a Shekinah chegou na juventude. Saiu da adolescência e chegou na juventude ao completar 18 anos. E ao longo desses 18 anos, Vinícius, nós temos visto, né, a mão de Deus agindo em nosso meio. Deus tem alcançado vidas, restaurado, né, famílias. E tudo começou lá em 2008, quando realizamos alguns cultos no quintal da casa do meu saudoso avô Lincoln, né, e de minha avó Célia. Os primeiros cultos da Shekinah foram realizados lá. E foi em 2008 que tudo iniciou, né, e para a glória de Deus, chegamos até aqui, né, porque Deus tem nos sustentado, Deus tem usado a nossa igreja como um canal para abençoar a nossa cidade e transformar vidas. Sim, algo que eu recordei, vocês têm um vínculo com a igreja, a primeira igreja batista de Ubatã, né? A família. Sim. Né? Me traz um pouco mais dessas informações, não sei se é avô, bisavô. Eu costumo falar, Vinícius, que eu sou baticostal. Porque eu passei uma parte da minha vida na igreja batista, né? E depois comecei a fazer parte de uma igreja renovada, pentecostal. E o meu avô foi o construtor do templo da primeira igreja batista de Ubatã, né? Pastor Jerônimo Vieira Lopes. E a família Lopes é uma família tradicional em nossa cidade. Eu posso dizer que eu
nasci na igreja, fui criado na igreja, cresci correndo pelos corredores do templo da PIB de Ubatã. Então, a nossa história com Deus no Evangelho, de fato, foi iniciada na primeira igreja batista. Porque o meu pai, filho de pastor, né, sempre frequentando a igreja, levando também os filhos, né, toda a família para os cultos. E foi lá onde eu aprendi sobre Deus, onde a minha trajetória com Deus foi iniciada. Depois surgiu o ministério, mas tudo começou na primeira igreja batista de Ubatã. Nessa escolha de ir para o ministério, o seu pai era pastor, correto? Eu já era pastor? Ou o seu pai? Meu pai não. Não? Meu avô. O seu avô era pastor Jerônimo. O meu pai era pregador. Seu pai pregava. Muito envolvido com a obra de Deus. Inclusive, ele já dirigiu congregação da PIB em Piabanha. Já dirigiu. Eu lembro que eu fui algumas vezes com ele lá, né, quando ele ia realizar os cultos, pregar, mas ele não foi pastor, Vinícius. Entendi. No caso, era seu avô. Meu avô. Que pastoreava. Pastor Jerônimo. E você e Lincoln, né, tomaram a decisão juntos na época de pastorear. Sim. E me fala assim, como é que foi essa escolha? Houve uma pressãozinha assim da família? Vocês dois sentiram no coração? Como é que vocês tomaram essa decisão e informaram a família? Na verdade, foi algo direcionado por Deus. Eu sempre falo que o escolhido não tem escolha, Vinícius. Quando Deus chama, a gente tem que abrir mão dos nossos sonhos, dos nossos projetos, para que o propósito de Deus possa se cumprir em nossas vidas. Nós congregávamos na Corpo e Família, na comunidade evangélica Corpo e Família, uma igreja que esteve em nossa cidade durante alguns anos. Eu creio que você se lembra da Corpo e Família. Sim. E foi lá que desejo pela pregação, pela palavra, a chama do ministério começou a queimar dentro de mim, a arder na minha alma. E a minha trajetória ministerial foi iniciada na Corpo Família. Aí eu comecei a pregar os primeiros sermões. E enquanto eu estava congregando na Corpo Família, eu recebi um convite para ser pastor auxiliar em uma igreja em Eunápolis, na Shekinah. Na verdade, a comunidade evangélica Shekinah não iniciou aqui em Ubatã. O templo sede era em Eunápolis, pastor Miro Veloso, inclusive também é cantor, e muito conhecido aqui na região, já morou em Piauí. Aí eu acabei indo para Eunápolis no final de 2007. No início de 2008, Deus nos deu um comando para que nós abríssemos uma congregação aqui em Ubatã. E foi aí que o pastor Lincoln entrou em cena. Ele assumiu essa congregação aqui em Ubatã, da Shekinah. E foi, inclusive, o primeiro templo foi ali na rua do fundo da Igreja Batista da PIB. Sim, ali onde hoje é a igreja presbiteriana, isso. Não, já foi a presbiteriana. Hoje é um comércio de cacau. Isso, hoje é comércio de cacau. Então, a Shekinah iniciou ali, né? Começou, na verdade, num quintal da casa de meu avô. Mas o primeiro templo foi ali, onde hoje é aquele comércio de cacau. E enquanto o pastor Lincoln estava à frente do ministério, eu ainda continuei alguns meses em Eunápolis. Só que aí, depois de aproximadamente 7 meses que eu estava em Eunápolis, eu acabei vindo para cá. Porque já que meu irmão estava pastoreando, a família aqui, né, eu preferi retornar para Ubatã. E ficamos juntos pastoreando durante 10 anos, eu e o pastor Lincoln. Aí depois ele acabou indo embora, foi passar uma temporada, alguns anos em Portugal. E eu continuei, né, e estou até hoje, já há 18 anos, pastoreando a Shekinah. Sim.
ali vocês abriram o primeiro templo ali atrás da Igreja Batista, depois dali foi lá para onde é Americanos hoje, né? Isso. Ficou um período bom ali de quantos anos? Eu acredito que nós ficamos ali, Vinícius, ficamos ali mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Acredito que uns 12 anos mais ou menos. Mais ou menos isso. Eu tenho um pouquinho de experiência no templo ali, porque eu costumo dizer, pastor, que se tivesse um crente que mais cultuasse no domingo em Ubatã, não sei, eu não conhecia. Porque eu saía da Igreja Batista Sinai, né? Terminava sempre às 9, no máximo 9h15. E aí eu tinha que pegar outro culto, que era na Shekinah, porque eu tinha que esperar minha namorada na época, né? Para poder irmos para casa ou ir para a praça, né? Então eu tinha essa experiência. Então no domingo eu tinha que ouvir duas palavras. Querendo ou não. Eu tinha que ficar ali aguardando. E essas experiências foram bênçãos para minha vida, porque muitos desses domingos as palavras sim encaixavam uma na outra. Completavam, né? Falando sobre essa experiência que você tinha na Shekinah, Vinícius, eu queria só destacar que você não ia apenas para cultuar, você já foi muitas vezes ali no templo, onde era Americanas, para louvar também ao Senhor, para adorar. O Ministério Efraim, se eu não me engano. Sim, isso o Ministério mesmo? Efraim. Eu me lembro. Né? Você já foi em muitas oportunidades lá. Sim. Hoje vocês estão ali próximo, em frente ao Banco do Brasil, né? Um pouquinho mais acima onde estava o templo anteriormente. E a gente entende que ainda existe alguns desafios, né? E é importante a gente abrir esse espaço para que o pessoal que está nos acompanhando de casa possa entender, né, que a Igreja Shekinah ainda tem alguns desafios, ainda tem sonhos, projetos, objetivos que serão alcançados, e você pode fazer parte disso. Eu quero entender um pouquinho mais, e o pastor Diogo está aqui para compartilhar com a gente esses objetivos, esses desafios. Nós estamos naquele templo há 2 anos e meio, mais ou menos. Um templo bem estruturado, um ambiente bem aconchegante. Você conhece, César também sabe muito bem. Congrega lá. Ovelha, primo, amigo, irmão, parceiro, né, de longas datas. César me viu crescer, me viu desde menino novo. E, de fato, Vinícius, nós temos desafios. Né, e um dos nossos desafios, um dos nossos projetos é termos o templo próprio da Shekinah. Nós temos orado por isso, temos sonhado com isso, e cremos que num tempo determinado pelo nosso Deus, o sonho será realizado, Deus vai conceder esse desejo, né, que existe em nosso coração. Creio que é um sonho de toda a nossa igreja, né? Todos desejamos isso, termos o templo próprio da nossa igreja. Sim, e aí o desafio, o sonho, o objetivo está lançado, você que está de casa, né? E sentir no seu coração o desejo de cooperar, de ajudar, né? Você tem os meios de entrar em contato através do WhatsApp, Instagram da igreja, né? Você pode aí estar fazendo parte desse sonho, né? Sim. Nós entendemos a importância da igreja Shekinah hoje, dos irmãos, e algo interessante que Deus me fez recordar e eu não posso deixar de passar em branco é a importância da esposa do pastor. Nós percebemos ali, embora esteja aqui conosco no sítio, mas não está conosco aqui nesse momento, que é a Daniela, né? E aí eu quero deixar esse espaço para você trazer com clareza, assim, nós percebemos o quanto ela é um braço forte ali no ministério, né? Lhe ajudando, organizando. Traz um pouco mais assim desse dia a dia da esposa do pastor, como é que funciona? Daniela, Vinícius, é uma formiguinha. Dificilmente alguém vai vê-la com o microfone na mão, participando dos cultos, pregando, mas por trás dos bastidores ela é extremamente importante e essencial. Ela faz um trabalho muito relevante em nossa igreja, e
tem sido uma parceira, uma companheira fiel e tem contribuído muito, né, com o crescimento da nossa igreja. É porque eu sempre falo que eu não pastoreio sozinho. Ela está ao meu lado pastoreando, né, com cuidado com as ovelhas, com o rebanho. E a esposa do pastor precisa ter, né, esse cuidado, essa atenção especial. Eu sempre digo isso. E ao meu lado existe uma mulher que também é comprometida com Deus, com o seu reino, e tem um cuidado especial com o rebanho que ele colocou, né, em nossas mãos para cuidarmos e apacentarmos. Sim, a gente percebe também Lorenzo, baterista, né? A sua filha também, Lorena, muitos também envolvidos, e isso eu creio que facilita, né, o andamento do seu trabalho ali, o desenvolvimento. Pelo menos com o baterista você não se preocupa, né? Não. É bom quando a família está toda envolvida, né, no mesmo propósito, Vinícius. E eu posso dizer como Josué falou: eu e a minha casa servimos ao Senhor. E Lorenzo já cresceu tocando bateria. Eu posso dizer que já nasceu tocando bateria. Essa sempre foi a paixão dele. Eu estava vendo um vídeo essa semana agora. Os pés dele nem alcançavam o bumbo e o chimbal, né? O bumbo e o chimbal. Os pés ficavam pendurados no banco, mas ele já estava lá tocando, acompanhando direitinho, afinado, no tempo certo. Então, foi um talento que Deus deu a ele. Hoje já está com 14 anos. Eu acredito que desde 7, 8, que ele já faz parte do Ministério de Louvor da igreja. Desde a infância que ele está lá participando. E é como você disse, com baterista a gente não precisa se preocupar. Sim, né? Porque sim. o filho do pastor está sempre presente, está sempre nos cultos. E Lorenzo é uma bênção, né, para a nossa igreja. É um adolescente que tem dedicado a sua vida, né, para servir ao Senhor, principalmente através do louvor. E nos deixou também muitos orgulhosos, né? Ele teve uma participação com Som e Louvor. Depois chegou ali calminho, né? Na dele, tranquilo. O próprio vocalista da banda disse que não deu nada por ele na hora que o menino tocou a bateria. E o paizão lá do fundo, lá gravando tudo, e a gente de casa cá torcendo. Ele tinha esse sonho, Vinícius, de tocar com alguma banda, né, que, vamos dizer, uma banda famosa, em nosso país. E sempre que acontece aqui em nossa cidade esses eventos, né, Dia do Evangélico, ele ficava ali na expectativa, querendo ter uma oportunidade para tocar pelo menos uma música. E no ano passado surgiu essa oportunidade, né? Ele chegou lá, conversou com o pessoal da banda Som e Louvor e deram a oportunidade para ele. Ele chegou todo tímido, o vocalista pensou que não ia sair nada, ele até falou sobre isso. Expressou isso. Mas quando o Lorenzo começou a tocar, jogou duro mesmo e demonstrou, né, o talento que Deus concedeu a ele. Foi uma bênção. Sim, muito bom. Fechando essa primeira parte, nós podemos aí conhecer um pouco mais, né, do ministério, da vida do pastor Diogo, sua família, e daqui a pouquinho nós retornaremos, né, com um tema mais importante aí para a gente poder estar. E só para concluir, Vinícius, e Lorena, que também faz parte do louvor, né? Lorena é adoradora, Lorena prega também, já pregou algumas vezes, a Shekinah. Eu posso dizer que eu fui presenteado por Deus por 2 filhos dedicados na obra de Deus, 2 filhos que servem ao Senhor com prazer, né, e com alegria. Demos uma pausazinha aqui, estamos tomando aqui um suco delicioso. É suco da Nutrical, sabor goiaba, né? Você ainda não experimentou?
é o momento de você experimentar. Você não sabe o que você tem perdido, hein, Diogo? Delicioso, viu, Vinícius? Suco de maracujá. Já tô tomando aqui também. Muito bom. A Nutrical sempre faz produtos de qualidade, né? Os sucos são maravilhosos da Nutrical. Isso mesmo. Nutrical é melhor, Nutrical é quem faz, Nutrical é polpa, Nutrical rende mais. Estamos recebendo hoje o pastor Diogo Loser, aqui de Ubatã, da igreja Shekinah, em um dia importantíssimo, né? Para a fé cristã. Nós estamos hoje 3 de abril, onde vimos aí da Semana Santa, hoje sexta-feira, e eu quero compartilhar com você de casa, juntamente com o pastor Diogo, esse momento, né? Pastor, traga pra gente uma clareza, um entendimento do que se é comemorado nessa semana. Hoje é a sexta-feira da paixão, Vinícius? Foi numa sexta-feira que o nosso mestre foi crucificado, se entregou por nós em uma cruz. E esse dia tem um significado muito relevante, muito grande. Estamos iniciando hoje, né, os dias que celebram a Páscoa, uma festa cristã. E só que também existe uma outra Páscoa, né, que é a Páscoa judaica, onde a festa teve origem. E a Páscoa judaica fala da libertação dos hebreus, dos filhos de Israel, do cativeiro egípcio que já durava aproximadamente 430 anos. Em Êxodo 12, nós vamos ver, né, um relato sobre a origem dessa celebração da Páscoa. E só que a Páscoa cristã já fala de um outro tipo de libertação. Não uma libertação geográfica, mas sim uma libertação espiritual, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, na sexta-feira, ele se entregou por nós, ele foi crucificado, ele foi preso no madeiro, mas a Bíblia diz que a morte não pôde detê-lo. No domingo pela manhã, quando as mulheres chegaram no sepulcro, perceberam que a pedra estava removida, porque o mestre já havia vencido a morte. Ele já havia ressuscitado. Isso, pastor, a gente também percebe que há às vezes uma confusão na mente da sociedade, porque se atrela muitas das vezes à Páscoa, principalmente quem não tem esse entendimento cristão, ao ovo de chocolate, ao coelho, né? E é aí onde tem alguns desafios a igreja tem, né? Para que esse entendimento seja superado, né? Qual a dificuldade você enxerga nisso? Aí já se trata, Vinícius, da Páscoa comercial. É a venda dos ovos de chocolate. Nos dias que antecedem a Páscoa, a gente pode perceber que nas lojas a gente vê os ovos, muitos ovos de chocolate. E só que esse não é o verdadeiro significado da Páscoa. Tem uma frase que diz assim: não foi chocolate, foi sangue. Não foi ovo, foi cruz. Não foi doce, foi amargo. Não foi coelho, foi Jesus. Então Jesus é a nossa Páscoa. Só que essa ideia tem sido muito difundida para distorcer o verdadeiro significado da Páscoa. As crianças crescem entendendo que o ovo de Páscoa, o coelho, fazem parte da simbologia da Páscoa, mas isso não é verdade. Se os filhos falam muito sobre o coelho, é porque os pais estão falando pouco sobre o cordeiro. Esse era o detalhe que eu ia lhe perguntar. A gente percebe que vai haver a responsabilidade dos pais nisso, né? Os pais têm a responsabilidade
de passar o verdadeiro ensinamento para os filhos, para que eles não cresçam sendo enganados, né? E não sabendo o verdadeiro conceito e definição da Páscoa. E a gente pode comparar muito com o Natal também, né? O Natal é basicamente parecido, que é o nascimento de Jesus, aí entra outro elemento. Outro personagem. Outro personagem para atrapalhar o verdadeiro Papai Noel. Papai Noel, né? Quem nunca, quando era criança, né, não recebeu ou desejou receber um presente do Papai Noel? Eu me lembro que no dia 24 de dezembro eu ia dormir e quando eu acordava no 25 já estava o presente ao lado da cama. Então o que era que eu pensava? Papai Noel chegou à noite com um saco cheio de presente e deixou lá o meu presente. Então a gente pode usar esse exemplo também, né, para falar acerca da distorção que existe. Páscoa e também acerca do Natal, Vinícius. Você me fez recordar de algo ainda quando criança. Eu tinha o entendimento quando criança. Você escreveria o presente. Olha o que eu fiz. Escrevi o presente, se não me engano, foi um videogame. Queria ganhar, né? Eu não saía de um rapaz chamado César, né? Também não saía não, Vinícius. Fui dormir, botei debaixo da cama. Acordei no outro dia. Imagine a surpresa. Nada. Isso fica o registro ali de criança, né? A frustração. Fica. Né? Porque se as crianças forem esperar presente de Papai Noel mesmo, vão viver sempre frustradas. Eu já entrava frustrado, porque eu imaginava assim, a minha casa não tem chaminé. Pela tradição, ele desce pela chaminé. Não tem chaminé, como ele vai fazer, né? Então, Vinícius, falando sobre essa questão de simbologia, tem criança que, se você perguntar o que significa Páscoa, ela vai falar sobre isso. Ela vai falar de ovo de chocolate, ela vai falar de coelhinho, né? Mas não vai falar sobre Jesus, sobre o Cordeiro, sobre o sacrifício de Jesus, né? Que é o verdadeiro significado dessa data tão importante e especial que é a Páscoa. Sim. Pastor, para a gente encerrar esse momento, né, que infelizmente, eu vou pedir para o senhor deixar uma mensagem nesses dias, né, nesses dias atuais que nós temos vivido, para a sociedade, para a nossa comunidade, a comunidade brasileira também, né, refletindo sobre o espírito da Páscoa, né, a entrega de Jesus ali na cruz, para que a gente possa estar encerrando esse momento. Eu queria recitar um versículo que podemos dizer, Vinícius, que é o texto áureo da Bíblia Sagrada, João 3,16. Muito conhecido, todos nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Essa foi a maior prova de amor. Se nós quisermos saber qual é o verdadeiro significado dessa palavra, amor, nós não devemos ir ao dicionário, mas sim ao Calvário. Porque no Calvário, o nosso Deus provou que nos ama, entregando o seu único Filho para morrer por nós. Só que Cristo morreu com um propósito. E não morreu em vão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para quê? Qual foi a finalidade? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Páscoa fala sobre isso, né? Sobre o sacrifício de Jesus, que gera vida, que gera transformação, que gera mudança e que nos concede a salvação e a vida eterna. Jesus morreu para isso, para nos dar vida. Ele mesmo disse: eu vim para vos dar vida, para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, você que me ouve neste momento, entenda que teve alguém que se entregou por você, que derramou o seu sangue para perdoar os seus pecados. O nome dele é Jesus Cristo, o nosso Redentor, o nosso Salvador, o Cordeiro de Deus, Cordeiro perfeito, Cordeiro incontaminado, que derramou o seu sangue para transformar a humanidade e abrir o caminho
dos céus, o caminho foi aberto novamente, né? Porque quando o homem pecou no Éden, Vinícius, o relacionamento entre o homem e Deus foi quebrado. Só que Jesus veio para abrir este caminho, para nos dar acesso novamente a esse caminho. O caminho da intimidade com Deus e também ao caminho da salvação. Porque ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, não existe outro caminho. Jesus é o único caminho, o caminho da vida eterna, o caminho da paz, o caminho da salvação. E se você caminhar neste caminho, tenha certeza que você terá uma vida abençoada, próspera e bem-sucedida. Amém. Nós queremos desde já agradecer, né, sua presença, sua disponibilidade. Nós queremos também desejar bênção sobre a comunidade evangélica Shekinah, né, o seu ministério. Deus continue te direcionando a tua vida, a tua família, os teus passos, né? E que esses sonhos sejam alcançados. A você que está em sua casa, que Deus também continue abençoando grandemente a sua vida. Não esqueça aí de nos acompanhar no nosso canal, no Instagram, no YouTube. Ative o sininho. Todas as vezes que nós postarmos algum vídeo, você será lembrado. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Amém, Vinícius. Para mim foi uma satisfação participar deste podcast do Pode Acreditar. E eu queria lhe parabenizar por conduzir de forma brilhante esse bate-papo, essa entrevista. O que eu percebi, César, é que Vinícius não preparou nenhuma pauta, não colocou aí uma relação com as perguntas, é tudo de forma espontânea. Então eu quero lhe parabenizar, Vinícius, por ter conduzido a nossa conversa com muita excelência. Deus abençoe. Continue abençoando grandemente a sua vida, a sua família. Amém. De forma abundante e poderosa. E a César, né, que é o idealizador deste projeto, ele estava sonhando com esse momento e Deus realizou, né, esse sonho que estava no coração dele, esse desejo que estava no coração dele. E é apenas o início. Eu tenho certeza que através do Pode Acreditar, né, muitas vidas serão alcançadas, serão abençoadas e muito conhecimento, né, será transmitido, muitas informações serão passadas para milhares de pessoas. Não apenas aqui em nossa cidade, mas em todo o país, em todo o mundo. Porque para isso esse podcast foi idealizado e criado. A você de casa, muito obrigado por participar conosco, acompanhar até o fim de mais um Pode Acreditar. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Um forte abraço.